Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que está aqui presente, tanto as realizadoras quanto o público que está aqui, né, presente no debate para poder fazer parte desse festival. Muito obrigada, a realização do festival. E bem-vindas, então, maravilhosas, as realizadoras, né, nossas diretoras, Laís Santos Araújo, de Infantaria, Kimberly Palermo, de Cenas da Infância, Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, de Escasso, P. Moreira, de Ave Maria, e que não pôde estar presente aqui agora, mas que faz parte da nossa mostra, né? Olivia Tupinambá, de Equilíbrio. Se todo mundo quiser dar um oi. Oi, Olá, gente. Bom dia. e tudo ao mesmo tempo, imaginei. É, Bom, eu pensei da gente seguir. Eu tenho 3 perguntas aqui que eu quero fazer para que cada uma de vocês responda. E depois a gente vai abrir para o público, tá? A gente tem 1 hora mais ou menos aqui para essa conversa, então eu acho que vai ser o suficiente, e depois é isso. Bom, a gente está aqui, né, nessa mostra que se chama Todas as Mulheres do Mundo, e é um nome que me fez pensar muito, né? Essa intenção de abarcar essa totalidade, né, que eu acho que vai ser sempre impossível é, falar de tudo, né? Mas é sempre importante que a gente esteja se desafiando a isso, né? E aí o deslocamento também desse todas as mulheres do mundo, enquanto a vontade da gente querer representar todas as mulheres do mundo, mas justamente a gente dá a voz, né, a todas as mulheres do mundo, e para que todas as mulheres do mundo possam falar sobre todas as coisas do mundo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, enquanto autoras, diretoras, é justamente qual é o tipo de representação, seja ela feminina ou não, né? Seja ela de mulheres ou não, mas quais são as imagens, as representações que vocês sentem que falta nas telas, e como vocês acham que o curta de vocês ajuda a construir isso? Começar. Já que estamos esperando alguém decidir. Bom dia, gente. É, eu me chamo P. Moreira, eu sou roteirista e diretor da Ave Maria. Estou com essa garganta um pouco prejudicada, mas vai dar certo. Eu acho que a gente tem, acho que aí uma multitude de corpos marginalizados. Temos produzido muita coisa. E temos produzido muita coisa sobre as violências que nos atravessam de diferentes maneiras, principalmente. E acho que isso tem um motivo, tem um lugar, é, acho que um lugar de resposta, porque as representações que a gente costuma ver dos nossos corpos costumam ser em lugares de violência, de violência subjetiva ou de violência objetiva mesmo. É, São as imagens que a gente costuma consumir, e acho que a gente tem produzido um pouco a contrapelo dessas imagens, outras imagens de violência, ou outras conversas, outros debates sobre violência, sobre as questões pesadas que nos atravessam. E é extremamente importante continuar falando sobre elas, porque elas também fazem parte da nossa experiência e elas precisam ser debatidas com seriedade, inclusive a partir mesmo de um ponto de vista de questionar aquelas que já existem, né, a partir desse lugar da violência. Sinto que temos feito um movimento de, de pensar outras narrativas nos nossos corpos, né, narrativas de carinho, narrativas de celebração e de cuidado, mas elas são bem insípidas, né? Elas são bem pouquinhas, especialmente quando a gente vai pensando os corpos mais empurrados para as bordas dessa normalidade. Assim. São corpos racializados como não brancos, corpos com deficiência, corpos trans.
E acho que a gente tem aí uma. Falando de corpos trans especificamente, em especial corpos trans racializados, uma quase inexistência de narrativas em que a violência de gênero e violência racial não atravessam a imagem e a conversa de alguma forma. Então, acho que tem aí esse buraco gigantesco, enorme para ser preenchido, porque as nossas vidas são talvez mais cheias e prenhes de celebrações, alegrias, carinhos, toques gostosos, gozos, do que sofrimento, que também está presente e está presente de várias formas, que não necessariamente através de uma violência racial de gênero. O Ave Maria é um filme sobre luto, junto de outras coisas, mas tem no seu, acho que como tema central, essa relação com uma ancestralidade morta, para além de uma ancestralidade viva. E o processo de luto para a gente é um processo sofrido, é um processo de dor. E a dor e o sofrimento fazem parte da nossa experiência também. Mas acho que faltam essas imagens em que a gente sofre outros sofrimentos e em que a gente está em situações, em contextos de carinho, de cuidado, de acolhimento ou de celebração. E aí o filme, acredito eu, ou pelo menos tentamos, criar essas imagens, assim, em que a protagonista do Ave Maria é uma travesti preta, e esse corpo está aí sendo acolhido, sendo acarinhado por essa família e dando carinho e acolhimento e sofrendo sofrimentos que não têm a ver com uma violência de gênero. E aí talvez essa seja uma lacuna grande que precisa ser preenchida. E estamos aí coletivamente, há outras imagens sendo produzidas, mas talvez o Ave Maria entre um pouco tentando dar conta, colaborar assim, com o preenchimento dessa lacuna. Bom dia. É, Bom, eu acho que o Infantaria, especificamente, para mim, ele fala sobre é, esse fim de uma fase da vida para os personagens, que é, para mim, um fim de um período da infância para os dois irmãos, os personagens, e especificamente para a Joana, que é a protagonista, que é a personagem de 9 anos, que vai fazer 10, ela tem uma ideia de que chegar nessa adolescência, ser considerada uma garota adolescente, é, vai trazer para ela muitas alegrias e coisas que ela quer viver, o primeiro beijo, a primeira, muitas coisas. E tem uma parte lúdica desse processo dela, que a gente acompanha durante o filme, tem uma coisa meio onírica que vai acontecendo, mas esse processo ele também é acompanhado de situações dolorosas. Tem uma situação, por exemplo, quando ela vai dar o primeiro beijo, ela com 9 anos, uma criança xingar ela de rapariga, por exemplo. E para mim é uma forma de mostrar como esse período da vida ele é tanto lindo e maravilhoso e cheio de primeiras experiências, e todo mundo quer viver essas primeiras experiências, mas ele também leva pessoas para uma outra fase da vida em que elas compreendem melhor essa dureza que acompanha, que nos acompanha, né, enquanto a gente cresce. E especificamente em relação à sua pergunta, eu acho que, bom, eu sou de Alagoas e não existem muitos filmes, basicamente, assim, a gente não vai muito a festivais e encontra muitos filmes alagoanos, a gente não se escuta muito falando no cinema. É uma região que foi pouco filmada pelo cinema local, mais filmada pela publicidade, por exemplo, e pelo cinema de fora do que por nós mesmos. Então, assim, enquanto região, enquanto lugar, a gente tem tentado produzir tem brigado para poder produzir por nós mesmos lá. E acho que estamos conseguindo agora. Por exemplo, o primeiro longa de ficção de Alagoas acabou de ser filmado faz 3 dias. Primeiro longa de ficção financiado. Então, em comparação com muitos estados, a gente está num estágio ainda assim muito embrionário de tentar e conseguir produzir. Então, eu acho que cada vez que um filme de lá começa a ocupar alguns espaços, para a gente é muito maravilhoso, assim, todo mundo torce, fica muito feliz e meio que inspira e abre um caminho para que as pessoas que querem também ocupar esses espaços consigam. Então a gente tem uma coisa assim, quem faz cinema lá acaba por essa situação, tendo uma coletividade muito grande, sabe? Assim, um meio que torce pelo outro, amigos ou não, assim, você vê que todo mundo está meio que comemorando porque para a gente é muito especial tudo que tem acontecido, sabe? A gente tá com essa sensação, eu acho, de que as coisas estão começando a acontecer e
em algum momento vão haver múltiplos cinemas feitos em Alagoas e não apenas um outro nome que está começando a rodar. Então, existe uma emoção muito grande de ver a coisa acontecendo e tem gente que está há muito tempo nessa, assim, tentando há muito tempo, está lá 15 anos produzindo cinema independente e agora está sentindo um respiro. E muito vem, espero não estar desvirtuando muito a pergunta, assim, mas muito vem dessa tentativa de descentralizar um pouco esses recursos do Brasil, que tem acontecido agora mais intensamente, por exemplo, aconteceu na Aldir Blanc, o Infantaria é um curta da Aldir Blanc, um curta de baixíssimo orçamento de R$ 40 mil, que só existe porque houve a Aldir Blanc. Então, assim, agora está tendo a Paulo Gustavo, todos os municípios vão conseguir algum recurso. Para a gente, isso é incrível. A gente não tem uma lei anual que financia o cinema, por exemplo. Sempre é muito esporádico, é muito no. Então, enfim, falando do lugar onde eu moro, onde eu vejo especificamente, a possibilidade de produzir e nos assistir nesses espaços é muito rica e vai criando para a gente nossos próprios imaginários de representação, assim, nosso próprio sotaque, nossa própria forma de ver nosso estado e nossos dilemas. E a gente quer produzir múltiplos cinemas, assim, cada um está fazendo o seu rolê, assim, não existe uma unidade estética ou uma unidade de pensamento teórico. E é isso, a gente está tentando entrar nesses lugares. Maravilhosa, é sobre isso, é sobre ampliar as regionalidades representadas e criando narrativas, e fico muito feliz que esse movimento esteja acontecendo por aí agora, né? Viva a nossa lei, né? As leis de incentivo, viva o financiamento, porque a gente sabe o como o audiovisual é uma atividade cara, né? Imagina, alguém, vou tirar R$ 40 mil aqui para fazer meu filme, né? Tipo assim, isso porque é um de baixo orçamento. Então, assim, fico muito feliz de ouvir, muito triste de saber que dessa escassez, né? E dessa falta de recurso até agora, mas que a gente siga transformando e ampliando esses movimentos, né? Falando de escassez, as gatinhas do escasso, Clara Anastácia e Gabriela, por favor. Bom dia, me chamo Clara Anastácia, sou roteirista e diretora do Escasso. Acho que, primeiramente, assim, escrevo, né, crio Escasso, não por uma questão de representatividade. Eu acho que como uma mulher negra, o que eu mais escuto, o que eu mais, dentro da sala de roteiro, como profissional do audiovisual, o que eu mais escuto é como a gente vai ter representatividade com corpos negros. E a representatividade, ela é uma falácia, né? Quando você pensa na pluralidade, inclusive de tonalidades, né, e de entendimento do que é ser negro no Brasil. Então, quando eu vou escrever Escasso, a primeira coisa que eu penso é sobre identidade, né? Como a gente, se existe um lugar possível dentro desse mercado, né, que é o audiovisual, talvez um lugar possível para se começar a se pesquisar, tomar, né, de assalto novamente como um ato de pesquisa o cinema independente, né? E aí eu escrevo Escasso pensando numa perspectiva mesmo da gestação da identidade, da identidade como um lugar de identificação de um núcleo específico dos corpos dessa comunidade negra, que seria, e aí eu acho importante sempre pensar, né, no recorte, porque às vezes eu acho que quando a gente fala representatividade, parece que uma personagem negra na televisão ou num filme está falando por todas as mulheres negras, né? Como se ser mulher negra no Brasil não tivesse, por exemplo, questões de gênero, como se não tivesse, por exemplo, questões da própria pele, questões de classe, né? A gente ainda pensa como se a comunidade negra fosse cisgênera normativa e também de uma classe baixa única e exclusiva, como se não tivesse classe média, né, uma classe média alta, como se a gente tivesse avançado em algumas pautas, embora esteja muito longe do ideal. De fato, dentre as comunidades no Brasil que mais sofrem, que são as comunidades negras e indígenas, as comunidades pardas, as comunidades de cor como um todo, a comunidade negra talvez seja que tenha a sua pauta já num lugar de disputa, né, dada socialmente. Você sabe que não é legal você ser racista, você sabe que é importante, né? Tá na lei, você tem que ter um roteirista negro, tá na lei, você tem uma porcentagem negra para estar na tela. Então,
dado esse passo dessa representatividade, qual é a identidade que a gente está buscando se comunicar, né? E aí eu penso, pô, qual é a maior... qual é, quando a gente pensa sobre negritude, Rio de Janeiro, aí eu faço um recorte, né? Rio de Janeiro, Sudeste, corpos cis, sapatões negros, né? Tipo, negras. A mulher periférica da favela, uma sapatão preta, cis da favela. Que mulher é essa? Que realidade é essa? Que linguajar é esse? Né? Como essa mulher se posiciona se ela não cumpre a estética de uma lésbica aceita socialmente? E se é uma mulher que não tem casa, né? Tipo, quais são essas identidades? Porque é isso, tem muitas brincadeiras aí sobre a moradia em escasso, mas assim, existe uma questão muito, muito forte também que é sobre como os corpos lésbicos são vistos, assim, e muitas vezes excluídos de sua família, sabe? Então tem toda uma questão sobre isso também, assim. Então tem uma relação maior, tipo, precisamente sobre a identidade. E aí, depois que eu vejo o filme Ori, né, da Dona Beatriz Nascimento, e leio alguns textos da Beatriz e penso sobre como ela trata a identidade, como a fuga, né, para um retorno ao Brasil está pela veia da mulher, assim, né? Falo, tá, legal, mas tipo, que mulheres seriam essas que de fato poderiam trazer uma saída para o país, né? Acho que a gente vai pensando. E aí é sobre isso, assim, acho que a provocação da Alice é foda, e é muito nesse lugar, assim, talvez eu esteja sendo muito chatona ultimamente, mas realmente acho que a representatividade para algumas comunidades ela já precisa ser revista, né? E ver de outra forma. Tipo, não dá. Se para as mulheres brancas a representatividade, eu quero representar as mulheres, está num lugar, para mulheres negras também tem outro lugar, sabe? Assim, enquanto a gente está discutindo, acho que a gente tem que ser generoso nesse lugar, né? Se a gente fala, uma novela agora tem uma mulher trans, existe um lugar da representatividade necessário, né? Mas sobre a mulher negra, cis, normativa, talvez a gente precise buscar mais identidade nesse momento, para a gente conseguir avançar e dar espaço para a sociedade continuar pensando sobre o que a gente precisa o que precisa ser visto na tela, o que precisa ser revisto, né? O que precisa de fato ser inserido no senso comum de uma sociedade para que a gente não tenha um país que mais mate pessoas trans, um país que mais mate homens negros, um país que mais pague mal mulheres. Então, assim, em busca da identidade, eu escrevi Escasso e essa personagem, que é a Rose, que é uma personagem super errante, com falas muito complexas, que não se identifica como uma mulher negra, porque é essa identidade que eu encontro quando eu entro na favela. Entendeu? Mulheres da minha cor que dizem, sou morena, né? Mulheres que não têm um estudo intelectual acadêmico, mas têm um posicionamento político, porque, como ela mesma diz, é intrínseco à vida de uma mulher, entendeu? Então, assim, é nesse caminho, assim. Falei pra caramba. Mas é sobre isso, pode falar o quanto vocês quiserem. Gabriela quer continuar? Eu só quero fazer um complemento a isso, né? Porque, enfim, eu também, travesti preta, tô sempre atravessada por essa palavra que já virou um fantasma para mim, né? E é por isso também que eu escolhi a palavra, e eu aposto cada vez mais na palavra representação. Porque daí não é a possibilidade de representar qualquer coisa além daquilo ali, pelo amor de Deus! Uhum. Mas também né? E a gente está o tempo todo batendo nesse limiar e nesse tensionamento. Achei o máximo tudo isso que você disse e, particularmente, acho o máximo o fato de que sua personagem seja politicamente incorreta, né? Porque é sobre esse tensionamento, né? É justamente sobre isso. Enfim, Gabriela quer continuar falando alguma coisa? Engraçado, porque ontem eu estava conversando com uma amiga que é curadora também, a Mari, e a gente ficou horas se perguntando, conversando assim, e por que que Escasso caminhou tanto, né? E eu acho que essa personagem, o fato dessa personagem ser errante
é, traz muito também do vislumbre do que a gente deseja, né? Você perguntou o que a gente, que tipo de personagens faltam na tela. E eu acho que uma vez entendido que a gente precisa dessa diversidade, eu acho que a gente precisa é, humanizar as nossas personagens, né? E humanizar é permitir que elas errem, é permitir que essas pessoas que estão aí, nós estamos aí, nós somos completamente contraditórios, e que a gente adentre com as contradições às telas, né? É, o Escasso, e aí já voltando um pouquinho para o filme, o Escasso ele parte de uma pesquisa, de uma vivência muito individual da Anastácia e ao mesmo tempo muito coletiva, mas muito pessoal, assim. E quando ela me convida para dirigir, para co-dirigir com ela, é, acho que eu também sou convidada a performar esses tensionamentos, né? Enquanto uma mulher branca que está ali dirigindo a cena, mas que está sendo completamente dirigida por essa personagem, assim. Eu acho que o nosso filme ele traz essa potência, assim, desse embate em cena. Não é fingir que somos iguais, não é fingir que está tudo bem, não é fingir que não existem diferenças históricas e feridas que intercortam assim as nossas relações, mas é trazer isso para a cena e performar esse conflito em cena para resolver em cena e fora da cena essas questões, né? Que dizem respeito à nossa construção enquanto país. E eu acho que uma coisa que eu tenho sentido falta e que eu vibro muito quando eu vejo em cena, e eu acho que Escasso traz isso, e tantos outros filmes também, é justamente esse ruído, essa imagem que é errante, essa imagem que tateia, que não se apresenta como um fim, e sim como um meio de um processo que está em curso, né? Como uma ferida aberta, assim. Então, por exemplo, acho que os filmes do Adirley têm muito disso, de você trazer de fato essa porosidade para a tela para que a gente não caia tanto nas ideias fechadas, né, de uma representatividade do que é uma mulher, do que é uma mulher cis, do que é uma mulher trans, do que é um corpo negro, enfim, para que a gente não se perca nessas armadilhas do capital e que as imagens também não se percam, porque eu acho que às vezes a gente está disputando para chegar numa primazia da imagem, que é uma primazia que exige uma técnica, que exige um recurso, e aqui eu não estou vanglorizando a precarização do nosso trabalho, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que para a gente pensar uma estética decolonial e para a gente pensar o que vem depois do fim, eu acho que a gente precisa rever esses pactos também, sabe? Esses pactos eurocêntricos, do que é a imagem, do que é a atuação, do que é a direção, de como se acreditam os filmes. Acho que eu e a Anastácia passamos muito por isso, né? De ir entendendo o quanto, por exemplo, uma co-direção é mal vista dentro da estrutura, porque parece que você precisa ter um grande responsável por tudo. Então, assim, as coletividades, elas vão sendo apagadas. E, ao mesmo tempo, como a gente precisa, dentro das coletividades, no nosso caso, somos uma codireção, mas também separar o que cada uma fez e como cada uma interferiu na obra e construiu junto. Enfim, acho que é por aí, assim, para começar a conversa. Acho muito legal essa coisa do coletivo, né? Mas enfim, a gente vai ter tempo para debater bastante ainda, eu já volto. E a Kimberly, maravilhosa, dos Cenas da Infância. Bom dia, meu nome é Kimberly, eu sou do Cenas da Infância, né? Ai, meu Deus, é difícil responder essa pergunta, porque eu não tenho mulheres ou pessoas, eu tenho ratos, né? Mas que estão ali sendo uma alegoria da coisa, sobre a questão dessas representações, né? Eu fico pensando muito. Eu ainda estou numa posição assim, de privilégio, né? Sou uma mulher branca, assim, apesar de não ser do Rio, apesar de não capital, sou da Baixada, lá de Nova Iguaçu. É, e ainda assim, acho que tem muito na minha bolha, que é a bolha da animação, ainda mais a bolha dentro da bolha, que é a bolha da animação em stop motion, existem muitas poucas mulheres ainda, eu acho que tem, e ainda mais com recortes, assim. Eu acho que é um espaço ainda muito, muito, muito masculino. Esse filme em questão que eu fiz, Os Cenas da Infância, eu fiz num contexto de faculdade com um orçamento de um biscoito e, é, e eu acho que tipo foi isso que permitiu ele existir de uma forma, né, horrível assim, horrível não, meu Deus, foi isso que permitiu ele existir de alguma forma, né? Até porque eu fico pensando, nossa, esse filme nunca ia passar em edital, então
foi num contexto muito específico de faculdade que eu fiz esse negócio. Mas, enfim, Cenas da Infância, esse filme, que tem as personagens, né, mais como uma coisa alegórica de uma classe média, que vão estar ali mexendo com as iconografias e papéis de gênero, assim, de certa forma. Eu não sei o que minha protagonista é, ou meu protagonista, eu não sei o que esse rato é. Tem essa questão, assim, do gênero, né, que eu acho que é um filme que eu coloquei mais perguntas do que necessariamente respostas, não sei. Que tem essa coisa, assim, são ratos, todos eles são iguais, com a diferença que em alguns momentos eles aparecem com os acessórios, né? Os acessórios que a gente identifica como feminino ou como masculino. E a gente vai meio que indo nesse caminho, assim. Só que eu acho que tem uma coisa de talvez, sei lá, fazer uma dissolução com essas coisas, bagunçar. E eu quis trazer também a coisa da infância, né? Que é quando a gente está formando nos formando enquanto seres. Não é uma experiência pessoal, né? Porque no caso o filme é isso, que tem um ratinho que se depara com os pais em atos sadomasoquistas, e como isso abala suas estruturas e seus alicerces para dali em diante. Ou não. Então, tem essa coisa relacionada à sexualidade também, que é um tema muito caro para mim. Eu gosto muito de pensar a sexualidade, até em termos assim de como posso dizer, práticas e outras coisas que não são tanto necessariamente na caixa de somos X, Y ou Z, mas tipo, como a gente se relaciona com essa sexualidade também, né? No caso da infância, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem muito ainda no audiovisual, pensar como vai ser essa transição. A transição acho que tem bastante, mas pensar como é para uma criança, assim, no caso que eu acho que o rato acabou virando uma criança gênero, é, é essa formação, assim, desses ícones, né, que às vezes eles vêm um pouco mais cedo do que necessariamente deveriam, ou eles não são muito conversados, e aí por isso eles causam trauma e problemas e questões e surtos. Enfim, então parte um pouco daí. Eu tenho eu quis colocar essa família tradicional de ratos, representariam essa classe média branca, esse gênero, mas que também vão se dissolver ali depois, né, nessas práticas do sadomasoquismo, nas práticas sexuais mais aleatórias. E eu não sei se eu estou respondendo essa questão, mas muito difícil falar de rato, gente. Eu tenho uma dificuldade porque eu fico, meu Deus, são bonecos, mas é isso. Eu acho que essa coisa legal da animação, né? Dá para fazer isso tudo como alegoria. Eu jamais poderia fazer esse filme em live action com uma criança, né? Então, enfim, aí tem esse final, assim, que é meio abstrato, mas é isso. Vamos deixar para. Eu acho que você super respondeu, né? Tem você falar da possibilidade da alegoria já é uma resposta à pergunta do tipo de representação que falta, né? A alegórica, a gente se permitir também, né? Sair um pouco do realismo, né? Esse realismo político, social, né? Também, assim, e eu acho que muito da potência do seu curta mora justamente aí, né? E nessa alegoria, enfim. E, gente, naquela rata ou rate, sei lá, comendo o bofe de cintaralho, né, gente? Por favor. Esse momento aí, a hora que aconteceu, eu falei, entrou. Gente, as coisas que a curadora fala, né? Que a mediadora fala, olha ela, cancela ela. Enfim, e eu queria também só comentar duas coisas, tá, gente? Aproveitando o cancela ela, cometi uma gafe gigantesca na hora da apresentação. Esqueci de falar que tem uma pessoa que não está presente também, a Maiara Ferrão, diretora de Orixá Center, que está na nossa mostra e que também não pôde estar presente hoje, mas enfim, estou aqui me redimindo. E queria comentar também, porque eu também não fiz esse comentário na hora, sobre a fala da P, né, do Ave Maria,
e sobre como eu, enquanto uma pessoa, uma travesti preta assistindo, me senti muito, assim, gostosa, terna, plena, leve assistindo, né? E eu acho que esse sentimento, quando a gente está vendo, né, as nossas narrativas que, enfim, estão sempre carregadas dessa violência que ela mencionou, é muito revigorante. Então, poder chorar de ternura assistindo uma narrativa dessa e não de desespero, né, de tristeza, foi o que fez também o filme dela entrar nessa mostra. Então, é isso. A minha segunda pergunta, gente, é a seguinte. É, acho que vocês acabaram falando um pouco disso já, mas eu vou expandir um pouco, que a pergunta é assim: quais temas são importantes para vocês enquanto autoras? E aí, eu expandiria essa pergunta para assim, gêneros cinematográficos, tons específicos, realismo, alegoria, surrealismo, essas linguagens também. Vocês sentem vontade de explorar alguma linguagem, algum gênero específico? Vocês sentem que tem um tema que é central na vida de vocês e que quando vocês vão começar a escrever um trabalho, vocês se veem trabalhando de novo com esse mesmo tema, ou vocês são o tipo de pessoa que querem explorar temas bastante diferentes entre si? Eu queria ouvir um pouco sobre isso de cada uma. Aí agora a gente pode. Enfim, alguém começa. Eu não vou ficar também apontando o dedo. Quem se sentir à vontade de falar, pode falar. A gente posso continuar na mesma ordem, até porque eu queria responder o que você disse sobre o que a gente vê quando é sobre a gente, né? Porque quando eu falei sobre as imagens, estava falando também de modo geral, porque eu acho que a gente tem aí com essas imagens de violência repetidas e repetidas, um imaginário coletivo do que são as possibilidades de movimento e de vida para a gente, mas tem um lugar também da nossa imaginação do possível, né? A gente experimenta a vida, a gente sabe que a nossa vida não é só sofrimento e não é só dor, e a gente, falando especificamente de pessoas trans agora, mas acho que isso se expande para vários lugares, e muitas experiências comuns, assim, especialmente quando a gente fala sobre esse estranhamento do corpo normal, né? Esse corpo não é cisgênero, não é branco, ou é branco, mas não é cisgênero, ou é cisgênero, apesar de eu ter muitas, mas aí eu acho que a gente vai precisar de mais umas 2 horas para debater até onde é possível ser uma pessoa cisgênero sendo uma pessoa racializada como não branca, porque uma série de questões de quem de fato performa ou consegue ocupar o lugar de um homem e uma mulher na dinâmica social em que a gente vive, né? De forma plena, assim. E aí, enfim, mas acho que fica esse desejo de contribuir com e essa necessidade de ver essas outras imagens, assim, essas imagens, essas contranarrativas, de certa forma, das nossas experiências, porque a gente cai num lugar de acreditar que a gente só sofre porque é só o que a gente vê, né? E aí fica essa esquizofrenia de, ué, mas a minha vida eu recebo carinho, as coisas são legais, mas não, né? Mas são essas outras imagens que a gente consegue acessar com muito mais facilidade. Então, eu acho que fico muito feliz de te ouvir falar que a sua experiência de assistir o filme é positiva, porque ele era um filme para qualquer pessoa que fosse assistir o filme, mas ele era um filme muito mais para gente, assim, eu acho. E acho que os próximos caminham em lugares muito parecidos, assim, de pensar essas imagens em que a gente consegue reconstruir as nossas possibilidades de movimento em lugares positivos, acolhedores, bonitos. E eu acho que eu sou mais capaz de falar de tema do que de formato agora, porque também o Ave Maria é minha primeira direção, primeiro roteiro que vira filme também, já escrevi outras coisas timidamente. Acho que ocupar esse lugar da direção tem sido uma experiência estranha, foi uma experiência estranha com a Ave Maria, porque esse não é um lugar
que o meu corpo travesti pobre da periferia do Rio de Janeiro deveria estar ocupando, mas está. Estou fazendo pré-produção de um outro projeto agora, que é uma co-direção, inclusive. É, e acho ainda que passei timidamente pelo lugar dos formatos, assim, na firmeza de dar uma resposta. Mas os temas, acho que enquanto roteirista e pesquisadora há mais tempo, consigo me garantir melhor nessa resposta, porque acho que a coisa da morte que está presente na Ave Maria é uma repetição, assim, para mim, em termos de pesquisa e de escrita, e acho que a morte, a partir dessa perspectiva, e aí isso se mistura com o que é temática do filme, de terreiro, e essa relação com a morte, que não é uma relação fundamentada, organizada por um pensamento branco, eurocêntrico, ocidental, e essa relação com a morte, em que é possível conversa, em que é possível continuação, esse entendimento e relação com a vida como uma forma maior, assim, de contato, e que é muito atravessado pela minha experiência de terreiro. Então, eu acho que a morte e a espiritualidade são temas que se repetem, assim, nessas outras coisas que eu tenho pensado e produzido. Acho que tudo muito atravessado também, marcado por esse desejo de outras imagens, que não essas da violência de gênero e tudo mais. E acho que o sonho tem sido um lugar também muito presente, assim. E, de novo, a partir do mesmo referencial, assim, a mesma relação com a espiritualidade, a mesma relação com o terreiro, com a conversa com sabedorias que não são humanas ou não são vivas, encarnados, e, e um sonho não necessariamente como um delírio de coisas que não podem acontecer, mas como uma relação com o imprevisível, com o ainda não visto, com a escuridão, com o mistério, que se relaciona de novo, que volta de novo para a espiritualidade, assim, para a religião de terreiro, de alguma forma. Acho que essas duas coisas que se ligam ao mesmo lugar, que é a espiritualidade, aparecem de forma muito constante, assim, nas coisas que eu tenho escrito e pensado. Acho que essa é a resposta, por hora. Vou seguir. Primeiro, eu só queria dizer uma coisa, assim, muito recentemente eu fui chamada numa mesa para falar sobre o filme em si, falar sobre a estética do filme em si. E quando eu fui para essa mesa, eu acho que isso deve atravessar vocês de maneiras diferentes, eu falei para o pessoal, assim, olha, essa é uma das primeiras vezes que estão me fazendo perguntas sobre forma, sobre estética, sobre o que eu quero falar, sobre o cinema que eu gosto. E foi muito importante para mim sempre estar falando e estar ouvindo sobre os atravessamentos, assim, como é que é fazer cinema, dirigir cinema sendo mulher, como é... Isso foi muito importante para abrir, enfim, pensamentos e cabeças para mim, mas é tão rico também, assim, quando você consegue ouvir, não é, uma pessoa que não é a pessoa que o mundo espera que esteja falando sobre isso, assim, sobre seu fazer, né, sobre... E gosto muito da pergunta, assim, que você fez. Eu comecei fazendo filmes experimentais, então formatos muito livres. Eu sou do jornalista, então eu comecei também com documentário, fiz documentários sobre segregação socioespacial em Maceió. Meu primeiro projeto de longa também tem a ver com a série de homicídios que estavam sendo realizados em Maceió pela Polícia Militar. Então, todos os temas que eu não até então, né, eu não sei se vai ser assim para sempre, mas tudo que eu tenho criado criativamente, assim, ele primeiro parte de alguma coisa muito concreta que eu vejo, né, ao meu redor, assim, ele vem dessas coisas que de algum modo cruzaram a minha vida ou a minha cabeça, e até então ele sempre vem de fatos concretos, como por exemplo a infantaria, ele vem do aborto, que também foi um tema que eu pesquisei muito tempo enquanto jornalista, conversei com muitas mulheres que abortaram, pessoas que realizavam aborto, e ao mesmo tempo em que eu quero falar sobre essas coisas que são muito fortes para mim, eu também quero ter muito a liberdade de falar sobre elas sem precisar recriar o mundo que eu quero que exista, sabe? Eu quero ver esses cinemas e eu quero que eles estejam disponíveis para mim ao mesmo tempo que eu não quero
ficar presa a reproduzir o que eu sonho para o Brasil, ou o que eu sonho para. Eu quero poder ter entender como é que as coisas. Não sei, eu quero poder tentar criar coisas, sabe? E eu estava recentemente conversando, o universo da infantaria está virando um longa. E eu tive essa conversa com uma pessoa assim que veio me provocar, uma provocação muito boa sobre se você vai falar sobre aborto, porque a personagem que está fazendo aborto é uma personagem que está oferecendo o aborto para outras mulheres, é uma personagem que tem tantas escolhas moralmente questionáveis, assim, tipo, porque ela faz tantas coisas. E eu acho que é porque eu acho que nós somos assim, nós queremos fazer coisas boas e viver um mundo foda, e as pessoas são controversas, elas fazem coisas que não necessariamente apontam apenas para o melhor do mundo. E eu acho que quando a gente assiste personagens assim, eu acho que isso nos aprofunda enquanto sujeitos, assim, aprofunda o entendimento de quem são as pessoas e o que elas fazem. Então, é um pouco por aí, assim, eu quero continuar tratando de temas que me instigam, não quero ficar presa a criar personagens que sejam os personagens ideais de pessoas, e é isso, é desta maneira que eu acho que eu posso, nesse momento, contribuir. Talvez daqui a um tempo eu pense nisso e fale, nossa, eu falei uma bobagem, mas é isso que eu tenho pensado agora, sabe? É isso que tem me instigado em criação. Vou seguir a ordem, então, sobre. Deixa eu só reformular aqui. Quais temas são importantes para mim enquanto autora, gêneros e linguagens? Bom, os temas que acho que, antes de tudo, eu tenho que dizer que eu estou há algum tempo desenvolvendo um conceito chamado melodrama decolonial, né? O Escasso, ele é um melodrama decolonial e ele faz parte desse estudo, dessa pesquisa. Então, o meu interesse nesse momento é fazer filmes que tenham esse gênero, que sejam abarcados por esse gênero. E o melodrama decolonial fala sobre corpos que lidam com uma identidade em situações inverossímeis. Então, basicamente, eu posso estar falando de terror, porém, sempre numa perspectiva decolonial, digamos assim, num outro olhar, né? Então, os temas que têm sido importantes para mim nesse momento, e que eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o meu próximo filme, basicamente é sobre corpos periféricos e suas singularidades. Assim. Tudo aquilo que não está no lugar da representatividade, mas da representação, da identidade. Então, eu tenho interesse em falar sobre a realidade, né, um corpo real, numa perspectiva, digamos, surreal, assim, né? E ainda assim comum. Eu sempre penso, cara, o que é impossível? O que é surreal para o Brasil, né? Uma vez que a gente tem uma criança morta levada em cima por um helicóptero, uma vez que a gente tem uma perseguição policial em uma favela colocada logo depois da sessão da tarde, tipo, como se fosse um filme de ação. O que é surreal para o Brasil, sabe? Eu não acredito muito nessa ideia, nesse surrealismo. Desculpa que meu telefone é ligado com o meu computador, alguém me liga, foge a tela. Aquela. Era para ser chique, mas é bem desastroso, na verdade. O que é surreal, sabe? E aí, na verdade, eu vou começar mais uma vez. Eu estou num momento bem combativo, gente. Assim, não vou pedir desculpas por isso, mas só vou alertar mesmo. Então, eu tenho interesse em fazer tudo aquilo, tipo, dentro desse. Como eu sou uma grande proletária do audiovisual, assim, né? Estou aí em salas de roteiro. Eu acredito que todas as possibilidades que eu tenha num cenário mais independente é sobre realmente combater essa colonização que vem acontecendo estética, sabe? Acho que existe uma colonização estética acontecendo que a branquitude não é capaz de verbalizar. Né? A branquitude fala de uma forma bonita, tenta dar entre meios, mas o capitalismo, tipo, ele é a colonização, sabe? A nossa estética, ela é colonizadora, né? A gente tem uma estética colonizadora do que, quando a gente fala sobre representação, é a colonização, né? A gente fala, olha, você não precisa ser muito diferente, basta você ser igual a isso aqui.
né? É tipo assim, é sobre isso aqui que a gente está falando. Se molde aqui, né? Se escravize nesse padrão, que já é um padrão muito dissidente do que a gente espera que seja o padrão. Então, siga esse caminho. Meu interesse é fazer um cinema que vá contra esse caminho, que a gente tenha uma estética realmente. Eu não estou falando isso pela estética de escasso, sobre a câmera ou a luz. Eu acho que a gente pode, inclusive, discutir isso trazendo uma estética, por exemplo, super da Netflix, que é super plástica, sabe? Falando, cara, será que é essa estética que a gente quer? Então, meu interesse muito é estar num lugar mesmo, numa encruzilhada da provocação, sabe? Nessa encruzilhada onde como é o Brasil, assim. Então, tipo, que personagens são esses que são desinteressantes, porém sustentam o país, sabe? Não é possível rir, tipo, acho que a Rose ela provoca isso no Escasso, né? Cara, dá para você rir de uma mulher que às vezes ela tá só passeando com o seu cachorro e você não tem ideia de quem é ela, sabe? Ela pode ter uma grande história, ela pode ser uma grande história, né? Gêneros que eu estou interessada e que tem a ver com o meu próximo filme, que eu estou chamando, né, tipo, de terror social. E aí, tipo, que são as relações que a gente tem com aquilo que é um senso comum, mas que na verdade estão nos observando. Então é tipo uma AI, uma câmera de segurança, um telefone que está o tempo inteiro tipo, te ouvindo. Quando você abre o Google, automaticamente abre o microfone. Então, tipo, aonde termina o seu sigilo, né? O que é a esfera do privado, o que é a esfera do público dentro de um estado de total colonização. Então, é basicamente isso que eu estou buscando assim para falar. E a linguagem, ela está dentro dessa linguagem do melodrama decolonial, que bebe muito também no senso comum da população do que é a televisão. Então, assim, é um roteiro que vai se debruçar em gags e conceitos já afetivamente colocados na sociedade, né? Tipo, basicamente é sobre isso, assim. Mas nesse momento eu estou emburacada no terror social, assim. Bora junto, amiga, porque eu também tô. Alô. Eu falei que eu não ia ficar comentando, né? Gabriela, Viagem para Bahia para pensar só. inclusive é sobre vigilância, controle e tudo isso aí, mas a gente fala depois no Zap. É, meu próximo filme é com a P, né? A P é a produtora do filme. É, e eu tenho um longa também que eu estou desenvolvendo que versa muito sobre, na verdade, sobre uma mulher que vira um peixe, né? E esse é um filme que me acompanha há muitos anos, assim. Eu, assim como Laís, venho de uma perspectiva mais do jornalismo, e comecei pelo cinema experimental. Eu não faço filmes sobre o que eu sei, eu faço filmes sobre o que me incomoda e o que eu não sei da forma. E é através da elaboração dos filmes que eu vou me entendendo, e entendendo essas temáticas também. Então, o meu primeiro filme, assim, que realmente aconteceu foi O Afeto, que é um filme que fala sobre arquitetura e ocupação feminina do espaço urbano. E aí já começam as problemáticas, né? Que mulher, que cidade. E aí, conforme os problemas vão se desenvolvendo, as questões, as multiplicidades, eu vou também me entendendo ali, entendendo a minha linguagem. Então, percebendo a partir das coisas que eu fiz antes, O Afeto ele já era um filme muito híbrido, muito performático e que misturava uma vasta. Ai, meu Deus, meu celular também. Uma vasta gama de imagens de arquivo das construções icônicas do Rio de Janeiro, com entrevistas de diversas mulheres, de diversas cidades, enfim, e que estavam mobilizando ali, e uma história narrativa performática, né, sobre essa mulher que sai desse útero cidade, e aí eram várias mulheres que tinham trabalhos relacionados ao espaço público, elas performavam ali esse corpo que saía das estruturas e quebrava as estruturas. E aí depois eu fiz, enfim, comecei essa pesquisa do meu longa de ficção, que é um filme sobre realismo fantástico, que fala sobre a morte, que fala sobre o encontro com a religião, e essa religião afrodiaspórica, né? Mas no meio do caminho eu fui cortada, avassalada pela potência do riso, com a Rose, com esse convite da Anastácia, que mudou tudo na minha cabeça e na minha concepção enquanto ser, assim. Então,
eu descobri a potência do riso e como o riso pode ser transformador. E, ao mesmo tempo, pude contribuir ali com esse meu olhar que já estava investigando essa câmera enquanto dispositivo, e esgarçando esses mecanismos documentais. Então, eu sinto que nesse momento eu tenho esses dois caminhos, assim, né? Um caminho que eu acho que a gente está desenvolvendo, eu e P ali com o Revelação, que é esse próximo curta, que é um filme que fala, enfim, que versa sobre as temáticas de chá de revelação e esses novos rituais que reforçam padrões heteronormativos de gênero, né, para crianças que ainda nem vieram ao mundo e já estão tendo que dar conta ali de uma pressão e tudo isso com uma cara de carinho, uma cara de cuidado e ao mesmo tempo uma disputa nas redes sociais, né, para ver quem tem mais likes e etc. Então, eu sigo nessa temática de pensar gênero, sexualidade, enfim, e dissidências. E tem um outro rio que passa embaixo de tudo e muito profundo, muito caudaloso, e que ao mesmo tempo me movimenta há muitos anos, que é esse meu próximo longa, que fala sobre uma mulher que vira um peixe. Então, é um filme sobre realismo fantástico, e é um filme que também vai usar, de certa forma, essa permeação entre, né, o dispositivo documental para criar uma história de ficção, mas que fala sobre esse encontro com o sagrado, assim, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Acho que eu falei um pouquinho, né, que temas. Desde que eu fiz esse filme, na verdade, foram inseridas outras coisas no meu crânio, e agora eu fico pensando sobre essas coisas, tipo, todos os dias, todas as horas. É, eu geralmente escrevo as próximas coisas que eu tô fazendo, que eu tô tentando fazer, são de comédia. Eu acho que eu me encontrei na coisa, como nunca me encontrei antes na vida. Então, não sei, tento fazer isso. Acho que essa coisa que a Gabriela falou agora é muito importante, de mobilizar pelo riso. É, então, a partir dessa comédia e também das alegorias, percebi que eu não escrevo sobre um personagem, um indivíduo em si. Geralmente é sempre uma coisa alegórica, são sempre múltiplos personagens. Daí eu acho que a animação é legal nesse sentido, que dá para não usar 1 milhão de figurantes de carne e osso. É, mas acho que tem essa coisa de sempre fazer essas alegorias e mesclar a comédia é, em vários graus. Às vezes pode ser numa dramédia, sei lá, com um fantástico ou uma alegoria mais básica. Então, eu estou fazendo um filme agora há 2 milhões de anos. É, há uns 2 anos, 3 anos agora, de stop motion, uns 15 minutos. É, ele traz uns temas, não tem nada a ver com São infância, mas ele traz esses temas de que hoje em dia eu penso muito sobre capitalismo, relação de trabalho e Nova Iguaçu, porque depois que eu me reencontrei na cidade de Nova Iguaçu, que é uma cidade que não tem nada, ao mesmo tempo que tem tudo, eu fico pensando muito sobre isso. Então, agora, aparentemente, todas as coisas que eu escrevo são enfiadas em Nova Iguaçu, e essa coisa, as veias abertas do Rio de Janeiro, que são o ramal Jeperi e adjacências. Então, por exemplo, agora estou fazendo esse filme, né, que é uma fábula política lá, com um monte de bicho, mais figurante, sei lá o quê. Mas tem esse outro projeto, que é o projeto do meu coração, que é sobre o vulcão de Nova Iguaçu, que não existe, é um fenômeno popular, e como um dia ele entra em erupção para matar todo mundo, e as pessoas têm que pensar sobre. E agora, né, como a gente vai aproveitar essas últimas horas que a gente não tem mais essas amarras que são tudo. Enfim, então agora isso é um live action, isso não é uma animação. Estou tentando fazer animação, mas depois que você fazer live action, mas depois que você é estigmatizado como animação, você não consegue sair. Mas aí é isso, eu estou tentando fazer essas coisas. Eu gosto muito de comédia e fantasias, e tratar de temas sobre a sexualidade e o gênero também são muito importantes. Mas hoje em dia eu estou vendo, acho que para além dos cenas, né, vendo num aspecto mais geral, assim, de como essas coisas casam, né? Esse filme, inclusive, do Vulcão, ele tem um paralelo entre ali, tipo, tem duas mulheres que vão lá ter uma fornicação
de última hora, enquanto está tendo caos lá fora, para poder equiparar um pouco essa coisa do individual versus o coletivo, né? E não sei, enfim, eu gosto muito também de. Não sei se isso é uma coisa boa, mas eu gosto muito de choques e tabus. Então, também outro tema que está me interessando muito recentemente é a pornografia. É, e aí os meus projetos estão tendo personagens que vêm desse meio, assim. Mas não sei, tô brincando com formatos, atirando para todos os lados, sendo uma freelancer com, desculpa a palavra, fodida, então é isso, a vida vem aí. Ah, é sobre isso, né? Somos todas. Por isso que eu sou atriz, diretora, cantora, roteirista, porque a gente tem que pagar os boletos, né? Pra falar. Oi, Ai, Li, olá, maravilhosa. A cheguei. patroa Estou chegou, meu escutando Deus. vocês aqui, descabelada desde o tema início. Eu estava aqui de voyeur dessas ideias ótimas. Essa é a Minon, essa louca que faz esse festival. Adorei as falas de vocês, queria dar super boas-vindas. Aprendi muito, estava aqui com a Beth Safreire e a gente está ouvindo vocês há um tempão aqui e dizendo, nossa, eu aprendi muitas coisas legais aí. Gostei demais da abordagem, queria agradecer a vocês a presença no festival, agradecer a Alice com essa generosidade maravilhosa de escutar e de facilitar processos. Queria aproveitar e perguntar a vocês se vocês submeteram esses projetos de longa que eu estou ouvindo aí lá no Mentorias do Fincine. Vocês viram isso? Mentorias do Fincine? Vocês todas aí. É, e aí, e dizer para vocês que a gente vai fazer esse casadinho aí de longas com curtas, que foi uma sugestão do Cine Sesc, e acho que é legal. A gente fez uma brincadeira de fazer uma curadoria desse diálogo entre os curtas e os longas que a gente tinha na competitiva brasileira. Espero que a gente tenha acertado. E agradecer a Alice, desejar a vocês assim muito sucesso e tudo de bom aí, diante dessas dificuldades todas que a gente enfrenta na área audiovisual, mas, eu sei lá, processos criativos muito sólidos. Uma honra ter vocês aqui. Eu vou dar uma roubada, vou fazer duas em uma, porque surgiu uma pergunta enquanto eu escutava vocês. Mas eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre o processo criativo de vocês. Na hora, vocês partem de si, tipo, vocês sempre sentem que vocês estão olhando para dentro, para as próprias experiências, ou vocês estão olhando para fora, ou é uma mistura das duas coisas, né? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver também com esse tensionamento que colocam nossos corpos, nossas histórias, quando a gente está falando de representatividade, né? Porque a gente, uau, conseguimos aqui os recursos, o poder, o lugar para fazer um filme, para produzir uma representação audiovisual. E aí eu sei quão urgente é produzir uma história que fala das questões que me atravessam, porque eu sou um corpo marginalizado, mas eu vou falar de mim, ou eu vou falar do outro, é o meu olhar. Eu queria que vocês pensassem um pouco, falassem um pouco sobre isso. E aí, para fechar, eu queria que vocês trouxessem, assim, bem listinha, tá? 3, 5, não ficassem digredindo muito sobre isso, mas referências cinematográficas, tipo, pessoas do cinema, diretores, diretoras, roteiristas, atrizes, atores, enfim, pessoas que vocês falam, nossa, admiro demais, referência para mim, inspiração. Vamos lá. Eu. Muito boa a segunda pergunta que já estava preparada, porque ela é uma coisa sobre a qual eu já ia falar, de qualquer maneira, mas eu vou deixar para responder na hora. Eu acho que. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, assim, para mim, meu processo criativo. As coisas que me provocam. Só que aí, uma mistura das duas coisas, mas que sempre retornam de alguma forma para o meu corpo, né? E como ele é provocado ou afetado pelo encontro com temáticas que nem sempre estão coladas em mim, assim, de alguma forma. Eu acho que fazer cinema ou escrever, de modo geral, tá sempre muito atravessado pelas minhas experiências e pelas experiências do meu corpo. Eu acho que a gente
Eu acho que a gente tem cinema suficiente, pensamento acadêmico suficiente. A academia é um lugar em que eu estou também, justamente por ter precarização de todos os nossos trabalhos e a gente precisa fazer muitas coisas em muitos lugares. Então, a pesquisa acadêmica é um lugar que muitas vezes me dá um retorno financeiro necessário. Então, enfim, esse é um lugar que eu também ocupo há alguns anos. E eu acho que a gente produz, que a gente tem muito cinema e muita pesquisa acadêmica que se pretende sem corpo, assim, que se pretende produzida por essas cabeças sem corpo, por essa racionalidade sem afetividade, sem intuição, sem relação com sabedorias que não são humanas e hiperracionais. E aí, justamente, na direção do que a Anastasia fala quando a gente fala sobre colonização, sobre que tipo de pensamento, conhecimento, imagem e saber circula como legítimo e como possível. E aí acho que o movimento de contracolonizar a coisa, de desviar, de rasurar, de refazer, de repensar, de ressentir, é, ressentir, ou essas imagens, esses saberes, esses pensamentos, ele parte talvez dessa corporeidade, dessa afetação, dessa sabedoria que passa, sim, pela minha intelectualidade, pelo meu pensamento racional, pelo meu olhar analítico e crítico sobre outras coisas que não são exatamente as coisas que eu sinto imediatamente no meu corpo, mas também sobre as que eu sinto no meu corpo, e, ao mesmo tempo, isso conjugado, encruzilhado, em contato com essas sabedorias, essa fonte de entendimento, de pensamento, de palavra rasurada que parte desse lugar, assim, sem necessariamente ser e sendo ao mesmo tempo contaminado por esse pensamento intelectual. Então, eu acho que todo o meu trabalho está extremamente mergulhado, está mergulhado nesse encontro, assim, nessa bagunça, nesse caos entre esse olhar crítico e teórico, e, e as coisas e esses saberes que partem do meu corpo, dos encontros que ele faz no mundo. Porque é tudo certo, vamos continuar produzindo outras coisas aí, deixa pra galera. Eu acho que para mim não faz sentido, para minha produção. Então é um pouco essa mistura das duas coisas, acho que de forma, enfim, prática, eu não consigo traduzir em palavras o que é essa presença do corpo nesse texto, nesse trabalho. Eu consigo traduzir se eu lesse um poema ou se a gente visse imagens das coisas que estão sendo que eu estou produzindo. Assim, eu não dou conta de racionalizar esse processo de uma forma decente. Mas ele está presente justamente nesse lugar sensível desses trabalhos. Mas é isso. Tem os lugares tem os lugares que partem da minha experiência do terreiro, que partem da minha experiência enquanto uma pessoa trans e da minha circulação pela cidade, que vão aparecer nas temáticas, nos diálogos, nas cenas, nas situações das coisas que estão sendo produzidas por mim agora, de forma criativa, né? O meu trabalho com a Gaia, apesar da gente acreditar que o trabalho criativo é compartilhado, inclusive, com a produção do projeto, ele não é um projeto que eu roteirizo e dirijo, né? Mas pensando nesse curta que eu estou produzindo agora, meu e do Thomas, que é o co-diretor do projeto, e também numa série que a gente está escrevendo juntos agora, acho que as nossas experiências com as pessoas trans estão lá aparecendo, com as pessoas trans de terreiro, na construção dessas cenas, dessas imagens, mas também esses lugares são lugares que versam e que interagem com uma certa cena baú do Rio de Janeiro, por exemplo, que não é um lugar que a gente habita, assim. Então existe essa conversa e essa pesquisa que a gente acha também fundamental, importante na hora da construção desses roteiros, assim. E aí, falando de referência, Clara Anastácia, sem sacanagem, assim, tipo, a Clara, eu ia falar isso, ia falar que estava muito feliz de estar, era a minha fala final, muito feliz de estar aqui ouvindo vocês todas, de verdade, assim, todas as falas mexem comigo. Algumas pessoas são pessoas que eu já encontrei, com quem eu tenho relações felizes e criativas
como a própria Clara e a Gaia, a gente está produzindo juntas, e aí, enfim, acho que isso, para mim, pelo menos, diz bastante, porque a gente está produzindo juntas sem dinheiro. E aí, se a Gaia fosse rica, tivesse me contratado, era uma outra relação. Mas não é essa relação, é uma relação de carinho mesmo e afetuosa que a gente faz. Mas ia saudar especialmente e agradecer especialmente a possibilidade de sempre conversar com a Anastácia. Assim. A Anastácia me move em lugares muito importantes para mim, assim. Nesse pensamento do cinema e tudo mais, inclusive falando sobre essa relação com a direção mesmo e com o pensamento do roteiro, com conseguir me pensar enquanto cineasta, que tem sido um processo ao longo do caminho do Ave Maria, da feitura e da distribuição do filme, tendo passado muito tempo pensando que esse não era um lugar para eu ocupar, e recusando muito tempo um certo pensamento da forma do cinema, porque eu preciso comer e preciso pagar o meu aluguel, e, e outras coisas são mais urgentes e gritantes a partir da experiência do meu corpo, que me pensar enquanto cineasta, tirar o tempo para pensar nas imagens, e no cinema, fazer cinema, sempre apareceu de forma muito estranha para mim, não por acaso. A Anzaldúa fala muito sobre a gente não dever escrever, e aí, mas a gente escreve. E aí, então eu acho que Anastácia e a Dirley Queiroz mexeram muito comigo desde que a gente se encontra, mas mexeram muito comigo na estreia do Ave Maria, assim, na passagem do Ave Maria pelo Festival de Brasília no ano passado. E eu acho que a partir daquele momento e de ver o trabalho dessas pessoas, o Escasso eu já tinha visto antes, e outros trabalhos da Dirley, mas enfim, de ver essas pessoas falando sobre o seu processo criativo e de assistir esses filmes naquele espaço. O Ave Maria estreou numa sessão com o Mato Seco em Chamas. E aí acho que muita coisa me perturbou num lugar muito positivo, assim, com essas duas presenças em especial. Então acho que eu vou citar só os dois, porque as outras pessoas acham que eram os gringos, eu não vou trazer eles para cá hoje, não. Vamos ficar mais local. Eu já falei muito, gente. Muito obrigada, viu? Todo mundo. Obrigada, Alice, também, pelas colocações, pelas perguntas, pelo olhar carinhoso. Valeu, galera. Ai, perfeita. Bom, eu vou já passar a palavra para a próxima, sem comentar muito, mas eu amo as referências locais. Sobre a sua pergunta, eu acredito que, de onde parte, né, você tinha perguntado, eu acho que, independente de se estou escrevendo sobre uma situação específica que vivo, ou sobre uma situação que olha de dentro para fora, sempre, de algum modo, atravessa a pessoa que eu sou, né, em algum momento. Então, eu acho que é uma coisa que está mesclada, acho que não sei em que momento começa a ser divisível, sabe? Essa, essa, esse pensamento. E eu acho que é por aí, de modo geral, a criação, né? É um pouco da pessoa que está criando, é um pouco daquela experiência, da geografia, do ambiente em que ela está, de tudo que já viu, já leu, já viveu, e as pessoas que conhecem. Então, eu acho que é, é assim que eu penso. Em relação à sua pergunta, é assim que eu enxergo. E suas referências cinematográficas? Bom, eu quero te perguntar diretamente. Bom, eu sei que a gente está no papo das referências locais, mas eu queria te perguntar especificamente se Almodóvar era uma referência para você, porque eu via muito disso na direção de arte, e a relação que você tem com o realismo mágico como um todo. Mas aí você pode se sentir livre. Eu tinha especificamente essas perguntas para você, mas depois você se sinta livre para falar das suas referências. Em relação à direção de arte, assim, o que a gente construiu no filme era muito pensando numa casa de interior nordestino, que eu acho que para nordestino, especificamente falando de Alagoas, porque, por exemplo, aquela casa tinha um santo de 1,5 m, um padrinho Cícero de 1,5 m no meio da sala. É, e a gente teve que tirar porque estava over demais, assim, estava tipo exagerado. E já é uma direção de arte muito exagerada. Então, o que a gente
ficou pensando exagerado no sentido assim, ela não tenta tirar nada, ela tenta colocar mais e intensificar as coisas que já estão. Então, o que a gente tentou fazer foi pensar assim nesses lugares que a gente vê, que para mim são muito mágicos em alguma maneira, casas muito coloridas, casas muito lotadas de referências religiosas, casas muito lotadas de cores e enfim, e tentar colocar aquilo daquela casa, para mim era como se fosse assim, uma criança contando de um momento da infância, de alguma coisa que ela viveu, do jeito como ela enxergava. Então é como assim, a criança falou, eu morava na casa mais colorida do mundo. O meu quarto ele era todo azul. E aí se sei lá, realisticamente poderia ser um pedaço da parede, poderia ser uma casa que tinha alguns detalhes que é, puxavam essa imaginação, mas foi isso que a gente tentou construir, assim, pegando essas referências que para nós são realistas. Eu já tive em conversas, assim, pessoas falando comigo, tipo, não, a casa que vocês construíram não faz nenhum sentido, e blá, blá, blá. E para mim, no meu imaginário faz, porque eu já entrei em casas muito parecidas com aquela de alguma maneira, sabe? Já estive naquele lugar para mim. Então é essa intensificação do cotidiano nosso. É isso que a gente pensou. Já me perguntaram em relação ao Almodóvar. Eu adoro a Almodóvar. Acho que quando se pensa em cores no cinema, acaba caindo também, né, para essa referência, mas no geral foi isso, foi pegar, imaginar o que a criança contaria e elevar, assim. Desbloquear o telefone. Eita, meu celular. Desculpa. Mas enfim, foi isso, Alice. Caraca. Eu ia Bom, super agradecer a propaganda no próximo filme da Anastácia, fortíssima, enquanto todos os celulares se manifestam, todas as inteligências artísticas durante o debate. dando vários spoilers, hein? Sobre o processo criativo. Cara, eu vou falar, meu processo criativo. Eu tenho uma filosofia que eu vou chamar de terreiro, mas eu acho que tem muito a ver com talvez a minha criação também, que é observar o mundo e observar bem as pessoas. Acho que, gente, assim, acho que todas nós podemos dizer que assim, para estar vivo você tem que estar muito ligado quem é o outro, porque senão você é um suspiro e acabou. Então tem essa relação de observar muito, assim, eu observo muito. E é uma coisa que eu brinco, e tipo, eu e Gael sempre brincamos muito sobre isso, assim, que é, cara, sessão da tarde, né? Eu sempre falo, cara, acho que eu não consigo começar falando sobre o meu processo criativo sem sempre pensar que toda vez que eu sento para escrever qualquer coisa, a primeira coisa que eu busco é a minha memória da infância, assim. Novela, filme, incômodos. Tipo, até para esse filme, que é o OK Google, meu próximo filme, a primeira imagem que veio na minha cabeça para pensar um filme sobre aí foi quando meu pai chegou com um telefone que era um tijolo. E, tipo, basicamente a gente passou uma semana olhando para esse telefone assim, caraca, então com ele você se comunica com alguém que está em outro canto. Eu lembro desse dia, assim, muito forte. E do meu primeiro Oi Xuxa, que era uma criança favelada, porém com um toque de patricinha. Então eu tive um Oi Xuxa que eu me comunicava com as minhas amigas. E, tipo, era uma parada, que era tipo assim, aula de, sei lá, eu tava no cursinho, ele tava ligado com a minha amiga ouvindo toda a aula. Então tinha uma coisa da conexão em excesso, assim. E aí, a partir disso que eu vou chegando no presente, assim, eu sempre faço muito, vou entendendo, como, tipo assim, cara, como a colonização avançou, sabe? Eu tenho essa pira, eu vou lá no pombinho, imagino isso, cedo a minha mente colonizada, entendeu? Tipo assim, falar, como me contaram essa história, que era um pombo que levava as cartas, e aí depois veio um telefone, e agora veio, caramba, e aí chegou uma internet de escada, e agora a gente tem. Eu escrevo uma frase, escrevo um filme sobre uma menina que voa, e o chat GPT me dá um filme inteiro de tipo 15 páginas, sabe? Bizarro. Tipo, a gente chegou em lugares muito estranhos sobre essa ideia de globalização. Então, a minha criação, ela meio que vai. Ela não é linear, ela não é assim. E sempre, como com a Dona Glória Zaldu, assim, a espreita, tudo que eu escrevo, eu penso, cara, eu vou ter que ler agora um texto da Dona Glória para ver se eu estou de acordo com a realidade do planeta, né? Eu vou lá
na sapatão queer mais icônica que já passou por esta terra, vou lá sondá-la. E aí, lista de referências. Eu vou começar pela Adilei Queiroz, porque eu acho que ele comete loucuras que eu gosto muito, concordo muito com a P, assim. É uma loucura que vai num grau, assim, né? 3 mulheres encontram petróleo em Ceilândia, em Brasília. E não só sobre isso, mas eu vi uma vez uma fala do Adilei falando que a comunidade passou a acreditar que tinha petróleo em Ceilândia. Então, assim, durante as gravações tinha uma galera acreditando, tipo, cara, vamos lá, que as mulheres acharam petróleo. E aí virou um mito ali, um tempo da galera, tem petróleo, não tem petróleo, como é isso? Eu gosto dessa ficção que ela transborda, assim, né? Tipo, a gente esquece que o cinema afeta também, assim, essa ideia do set, né? Só quem faz um cinema muito branco e elitista acha que um set não influencia no meio onde ele está sendo atravessado. Porque o set influencia muito, né? As pessoas querem saber o que está acontecendo. Às vezes é uma palavra, tipo, estão gravando um filme e vai fazer com que aquela pessoa vai ver um filme naquele dia, sabe? Vai esperar o Corujão, vai esperar acabar a novela para ver um Tela Quente. Gente, nem sei se Tela Quente depois da novela das 9. Tô jogando todas as refs de TV que eu tenho. E aí eu tenho... as minhas referências, elas não são só do cinema. Então eu tenho, por exemplo, a Castiel Vitorino como uma grande referência, porque eu acho que a Castiel, ela meio que fez um boom na minha mente, assim. A Geviana, o Yuri Cruz, são artistas plásticos, assim, que eu olho e falo, caramba, tipo, essa imagem me reverbera em muitas coisas. Aí Dona Leda Maria Martins, a Glória Anzaldúa, que é a mestra, eu botei 5 estrelas aqui, que é tipo assim, para mim é a mais das mais, não tem como. A Ana Mandieta, que também é uma artista que vai falando sobre corpo, e ela vai trazendo umas provocações de gênero no momento onde as artes plásticas eram extremamente, tipo, pop, num lugar muito cedendo ao capitalismo. Ela vem com uma ticana, fala, peraí, tipo, vamos discutir isso aqui, vamos discutir o que é um corpo de uma mulher, afinal de contas, sabe? Que corpo é esse? E aí eu fui pesquisar porque tem um filme que mudou muito a minha vida, que foi Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, e é do René Nader Messora e a Wala Capelobo, também, que é uma grande amiga que fala sobre decomposição, curadora. Essas são as referências, assim, que eu acho que mais me atravessam para a criação. E tem um espaço que eu espero que a P tenha ido, que é o Sertão Negro, que eu em Goiânia, que eu posso dizer que talvez seja um território que me faz criar muito, assim, que me estruturou em outro lugar quando eu passei. Fora, acho que todos os parceiros, assim mesmo, de troca, assim, né? Tipo, do cotidiano. Então, tá muito nesse lugar, assim. E é isso, meu processo criativo, só para concluir, ele é muito ligado às artes plásticas. Eu não tenho cinema numa formação acadêmica, fiz estética e teoria, e fiz ciências sociais, inclusive, na UFRJ, mas tive uma passagem pelas artes plásticas em 3 anos de Parque Lage, aqui no Rio, e as artes plásticas me provocam muito, assim, a olhar para frente, porque é sempre um lugar muito, tipo, é o mais novo, é o que estão pensando agora, uma coisa da filosofia para uma ética estética, assim, né? Então, eu gosto muito, assim, de pensar imagens possíveis. Geralmente, eu penso imagens mesmo, assim. Isso aconteceu muito com o Escasso, por exemplo, de eu estar escrevendo, parar a pensar uma imagem, tipo, uma mulher entrando numa casa, tipo, ver essa imagem. Nesse filme também, o Ok Google, que é o meu próximo filme, ele também foi um filme construído, escrito muito sobre imagens, tipo, e se alguém mata uma aí, né? E se uma... Ó, falei automaticamente. Abriu um negocinho aqui na minha... Tá vendo? Bizarro. Tô assim, Abriu gente. aqui para mim também. Abriu o meu. Meu Deus. Vocês estão ouvindo isso?
Não sei como Aham. fechar. Vai ficar aí ela, foda-se fofoqueira. É, Mas basicamente é isso, tipo, como eu faço com que essas imagens virem roteiro, né? Tipo, e depois se tornem a imagem possível, porque ainda tem esse detalhe. Gente, assim, ainda bem que escasso. Porque tem momentos que eu imaginei, tipo, sei lá, uma coisa que foi muito diferente depois de como do resultado, sabe? E até mesmo no resultado do papel, assim, quando você escreve e fala, caramba, peraí, tipo, não tem como ela falar isso, porque ela tem que falar isso, sabe? É, E eu vi esse filme especificamente, o próximo, bastante, assim. Acho que foi o filme que eu mais me debrucei no sentido de pensar mesmo, escrever, olhar, ficar o tempo inteiro ali meio ficcionada, ter uma escaleta viva na notas do telefone e acessar ela e mudar, e, tipo, meio doentio, assim, mas, tipo, falar, caramba, tipo, como o processo criativo, ele não é linear, né? E aí eu concordo com a P, assim, que a dona Glória diz, né? Escreva no banheiro, escreva cozinhando, escreva no momento onde você. Escreva com raiva, escreva sem poder escrever, tipo, realmente tire o sangue da caneta, né? Tipo, deixe ela morta, tire esse sangue, tipo, acabe com essa vida, né? Tipo, um pouco nesse lugar, assim. Hoje em dia acabe com o meu dedo, porque confesso que é mais aqui, muitas vezes, mas é isso, é um lugar de uma provocação interna, assim, de muitas imagens, de quedas de imagens, de me trair, de falar, cara, não vou fazer isso. Tipo assim, de escrever e ler e ter a consciência que está escrevendo algo extremamente complexo, ruim mesmo, assim, às vezes é, transfóbico, racista, sabe? Olhar e falar, caramba, saiu de mim, não dá para eu virar e falar, ai, não li num folhetim, tipo, tá aqui, como é que eu resolvo esse problema que eu mesma criei, sabe? E provocando mesmo, né? Acho que o processo criativo é meio que entrar numa grande discussão sobre quem você é, assim. E acho que cabe a gente mesmo, os corpos dissidentes, racializados, como diz P, porque se for depender dessa branquitude que não se repensa, a gente não vai ter novas linguagens, sabe? Então, é um pouco isso. Falei, hein? Pegando a esteira, né? Ai, eu me sinto tão contemplada por tudo que foi falado antes. O processo criativo é isso, essa bagunça, gente. Dor, sofrimento, gozo, dentro, fora, tudo junto, até o momento que seja 5 anos escrevendo indissociável. longa. Nossa, e muito mais, né? Sonhando, puta que pariu. Porque toda a Tirando escrita, o texto. tem toda a escrita que, até a escrita chegar no papel, tem toda uma escrita que é imaterial, né? Você escreve e reescreve na cabeça. Eu tenho um processo muito mental e que me julgo muito. Então, essa coisa do sangrar, né, que a Glória fala, assim, até eu chegar ao momento de achar que eu posso, mas tadinha da caneta, será que ela deve sangrar mesmo? E aí fico eu sangrando sozinha aqui antes de chegar, entendeu? Então, o processo criativo é um caos. Mas estamos aí. Inclusive, perguntaram: vocês inscreveram o projeto de vocês no fim? Aí eu lembrei da mensagem que a Anastácia tinha me mandado: inscreve seu longa na mentoria. E eu, tipo, não, ainda não. Então, enfim, processo criativo né, para todos Ainda os teve a lados cara aí. de pau de me perguntar se eu tinha um longa para escrever em vez de escrever o dela. Mas eu acho, enfim, acho que é isso mesmo. Acho que eu não tenho muito mais a contribuir. Acho que vocês falaram tudo sobre o que é. Acho que em termos de referências, assim, eu também entro na barca do Adirley. Eu acho que é isso. Os filmes do Adirley, para além dos filmes do Adirley, né? A forma como o Adirley se coloca, se posiciona, a forma como ele encanta realidades e como ele luta por um cinema verdadeiramente decolonial, porque ele fala assim, né? Não faço filme que não caiba numa van, porque todo mundo depois tem que tomar cerveja e eu sei cada dinheiro, porque eu organizo a planilha, porque eu quero que todo mundo tome cerveja, eu quero que todo mundo se divirta, eu quero que todo mundo conte essa história. Então, é um lugar artesanal, afetivo ali, né, que eu acho que a gente precisa manter no vislumbre, porque acho que todo o nosso processo, assim, de colonizados que somos, né, e dentro dessa estrutura capitalista, é de desejar ser o Netflix, né? É desejar ser o padrão americano, é desejar
ter a grande estrutura. E todas nós somos operários do audiovisual e a gente também precisa dessa estrutura para se pagar. Mas quando a gente está falando de um cinema autoral e que está pensando outras perspectivas e descolonizar essa mirada, eu acho que a gente tem que estar sempre muito atenta para o que a gente está mirando e como a gente descoloniza, né? E não é um caminho linear. É isso, senta, escreve, fala, eita, calma, e volta. Então, acho que cinemas como esses, eles perspectivam futuros é, de uma forma necessária, assim. Então, a Dirley, ele também está nas minhas referências, assim como Glória, assim como Ana Mendieta, eu também acrescentaria a Silvia Kuzikansky. E aí, em termos de cinema, eu vou trazer o Mambety, porque assim, a forma como ele traz poesia para o cinema me toca muito, 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 muito. É um cineasta, se eu não me engano, senegalês. Ele, inclusive, é tio da Mati Diop, que também é uma referência para mim. É, a Claire Denis, porque eu acho que, mesmo sendo ali camaronesa, francesa, ela tem uma acidez e uma honestidade para se olhar enquanto branquitude, assim, que me interessa, que eu acho que é a forma como a gente tem para contribuir nesse momento é essa, é se rasgando dentro das suas contradições nesse sistema, e eu gosto muito da forma como ela faz isso. E, claro, a Pichapong, que para mim é a base de tudo, assim, porque eu sempre achei existir no mundo muito aprisionador, assim, fisicamente mesmo, dores no corpo e etc. E quando eu vi, e foi inclusive no Apixapong, né, que eu vi pessoas que se transformavam em onças, pessoas que se transformavam em peixes, aquilo ali me deu um alívio, uma perspectiva de ser ontológica mesmo, e desde que eu vi Apixapong, tudo mudou na minha vida, assim. E eu adoro também Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos, e eu acho que passeia muito por esses rios também, que na verdade são rios sobre outras cosmogonias, né, sobre outras concepções de vida que não essa eurocêntrica, e que eu acho que, enfim, uma perspectiva afrodiaspórica também vai trazer isso, esse cinema, né? É, e que me alimentam. São os tipos de cinema que me constroem. Vou fazer a gracinha do fã-clube, as presidentes do fã-clube carioca da Dirley Queiroz. É, tá, primeira pergunta, processo criativo. Eu funciono com base na minha ansiedade. Tipo, uso ela diariamente para tentar escrever. Eu só consigo funcionar com prazos, então prazos fictícios ou prazos inventar, não, ou prazos reais. Então, tudo que eu acho que eu fiz e estou tentando fazer com base nesses prazos, seja de tipo um edital que abriu, um concurso, um laboratório, sei lá o quê. Aí é isso, eu acho que quando você tem o prazo, uma faca no seu pescoço, você escreve como nunca antes escreveu. Então eu tento aliar essa praticidade, assim, como é que, essa não é uma produtividade forçada, né? É horrível, é horrível. No mundo ideal, eu estava andando no meio do mato e escrevendo. Você escreve. Porque escrever é trabalhoso também, né? Tipo, a gente fala, ai, não, 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 é meu sonho, é meu sei lá o quê, não, 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 mas é muito chato às vezes, é muito, sei lá, e então eu acho que essa coisa, eu tento associar, obviamente, a gente como já falaram, a gente fica pensando nas coisas o tempo todo, mas eu tento aliar os momentos que eu tenho que ser uma pessoa produtiva à coisa. E aí as coisas saem de alguma forma, eu acho, pelo menos. Então, tem isso de processo criativo, mas fora isso, eu acho que eu faço uma coxa de retalho de referência. Não tem uma coisa muito específica que eu acho que seja a grande referência. Tem, tipo, sempre as referências do momento, né? Porque eu acho que a gente sei lá, eu fico mudando de 2 em 2 segundos. Atualmente, por exemplo, minhas referências maiores são jornais sensacionalistas e manchetes, assim. Acho que a Anastasia falou da coisa do petróleo, eu fico pensando naquele vídeo lá da barreira que quebrou, isso é muito bom. Então, acho que essas coisas são muito legais para quem pensa comédia, né? Quem quer tudo ser engraçado. Que mais? Também tem.
Agora eu tô tentando, não sei, agora uma referência mais próxima tá sendo também umas produções lá da Baixada. Tem um filme que é como é que é Lá no Fim do Mundo, do Cineclube Matcongu, que é muito legal. E eu acho que é muito interessante assim pensar essa lógica de você ter quase nenhum dinheiro e aí você bota numa situação fantástica, aquele espaço, aquela coisa toda muda, né? Para o filme em específico, o Sonhos da Infância, eu tive muita referência no quê? No, olha só, eu fiz esse filme quando eu era jovem. Mais jovem, eu tinha o quê? O roteirinho dele, na verdade, foi um desenho, não tinha nem roteiro, eu fiz direto no storyboard. E eu fiz eu era uma mulher muito pedante. Aí eu falei, vou ler Freud. E aí eu fui ler Freud. Obviamente eu li dois parágrafos de Freud. E aí era o ensaio sobre a sexualidade. Aí eu falei, meu Deus, isso é um absurdo. Ele falou de lombriga no estômago como inícios de uma situação sexual de criança. Mas eu achei aquilo tudo muito surreal. Eu falei, é isso. Aí aquilo ali moldou esse filme junto com uma coisa meio, tipo, camp, sei lá, assim, de John Waters, etc., que eu gosto muito, assim, nessa estética que é meio. Dá para ver o baixo orçamento da coisa, mas você abraça ele, porque a gente nunca vai ter realmente o dinheiro que a gente precisa para fazer os filmes. Então a gente abraça a falta de dinheiro e tenta pensar a partir disso, né? Tenta pensar. Eu gosto muito também do Webchapong, eu acho que em termos de fantasia, assim, é muito legal. Mas, enfim, depende muito de projeto. Eu acho que cada projeto é um projeto. Quando eu tô pensando em animação é uma coisa, quando eu tô pensando em live action é outra coisa. De animação, mais especificamente, sei lá, todo mundo stop motion em algum momento moldou que eu só tenho uma mulher, ela é estadunidense, não qual é o nome dela? Cristiane Segares, que ela ficou fazendo o mesmo filme por 15 anos, que é um longa-metragem que ela fez quase tudo sozinha. E ele é, tipo, muito tosco, assim, nas animações, mas ele foi uma referência muito grande. Eu falei, se ela fez isso, eu consigo fazer um filme de 4 minutos sem dinheiro também. Tudo bem que é outra realidade lá, a mulher, ela obviamente é dinheiro, mas, assim, é, pensar assim, como é que você consegue adaptar essa coisa que você pega até quando você tem referência, né, estrangeira, que os filmes estão sendo feitos em uma realidade totalmente diferente, você mastiga e tenta ver o que dá para tirar dali, que eu acho que é coisa interessante que a gente pode fazer assim quando tem. Mas é isso, assim. Ai, arrasaram, gente. Olha, para encerrar, tem alguém do público que gostaria de fazer alguma pergunta? A Natália Cruz fez umas perguntas aqui no chat, mas eu acho que elas já foram um pouco respondidas, especialmente a primeira, né? A primeira queria saber se as diretoras já têm próximos projetos a caminho e quais são os temas. Acho que vocês falaram bastante disso já. E aí tinha uma pergunta especificamente, é, ó, sobre o formato mockumentary do Escasso, que não é comum no Brasil, de onde surgiu essa referência. Não sei se vocês querem falar rapidamente sobre isso. E aí, quem quiser do público fazer mais perguntas, pode ir colocando no chat enquanto elas respondem. Esse formato, na verdade, acho que é até interessante, sim, acho que responder isso sobre, acho que pode ser interessante eu responder na perspectiva de quem estava criando, escrevendo, e depois a Gaia responder também no lugar como direção, assim. Porque quando eu escrevi, eu confesso que eu nem sabia que existia um documentário falso. Eu estava vendo os filmes do Eduardo Coutinho, estava vendo os youtubers no YouTuber e vendo matérias antigas de televisão no YouTube, vendo vários vídeos de apelativos e como alguns youtubers dissidentes de periferia, de favela, não tinham tantas visualizações, porém falavam coisas interessantes e tinham uma fala escrachada e tudo mais. E aí a primeira coisa que eu pensei cara, e se uma equipe chega numa casa, uma equipe de, foda-se, não importa quem é a equipe, se é de estudante, se é de televisão, e chega para entrevistar uma pessoa, sabe? E se for um formato de entrevista, ao invés de ser um formato tipo, de uma história, porque me pareceu chato, tipo, filmar a Rose sem ser daquela forma. Se ela, tipo, cozinhando, em casa, olhando pro nada, pensando, meu Deus, e agora? Vou esperar essa mulher. Como, sabe, como é que a gente entende? Como é que essa história vai para frente? Como ela é provocativa.
foi basicamente nesse lugar. Eu não tenho referências de documentary para falar, tipo, teve um que me atravessou, tipo, não, na verdade, a forma do Eduardo Coutinho me atravessou, que era, tipo, essas perguntas, muitas vezes meio, tipo, atravessadas para esses personagens, né, de um corpo que está totalmente fora daquela realidade, mas que há uma boa vontade, né, tipo, a princípio eu quis muito trazer esse lugar dessa branquitude que tem essa boa vontade de saber o que acontece, quem são, o que fazem esses corpos, né, quase que uma coisa, no início tinha até uma parada meio safari, assim, e depois vai virando, a entrevista deixou de ser tão importante, né, e a personagem se tornou mais importante que a própria entrevista. Então, é mais nesse caminho, assim, não tem um lugar do tipo, meu Deus, quero fazer isso no Brasil, porque nunca foi feito. Foi mais sobre qual a melhor forma de falar sobre o que eu quero falar. Né? Tipo, foi mais nesse caminho. E aí, depois disso, a gente tipo, estruturou isso no set. E aí, se a Gaia quiser falar um pouco sobre isso. Eu confesso que eu também não parti de muitas referências exteriores, não, assim. Eu entrei no que a Anastácia propôs Só ali. fazendo. Não, assim, teve todo um pensamento, né? A gente conversou muito sobre antes, eu conversei muito com o fotógrafo, e eu quis experimentar ali tudo que a gente aprende como erro, né? Então, assim, tudo que. E eu lembro, assim, dessa conversa com o Luiz, que é o fotógrafo. Amigo, tudo que a gente entende que é erro no documentário, aqui pra gente vai ser acerto. Então, sabe aquele boom que atravessa a imagem? Isso é cinema pra gente. A gente Eu vai acho filmar esse que. boom. Não, A desculpa te gente vai dar cortar, um mas mega zoom. foi muito legal nisso, né? Tipo, ele Sim. foi muito fundamental, assim, porque eu lembro que uma vez o Luiz foi lá em casa e a gente ficou vendo o Eduardo Coutinho uma noite inteira juntos, assim. Antes de eu falar para ele que eu estava escrevendo um filme. Então foi tão, tipo, quando a Gaia vai conversar com ele, tem um lugar que nem o Luiz estava assim, vou gravar de um jeito muito falso. Ele gravou como se fosse um documentário, do tipo, o mais importante é o que está sendo é a entrevista, né? Acho que tipo, foi mal de cortar. Sim. E eu acho que o nosso filme ele traz justamente essa encruzilhada, né? Ele é um filme extremamente ficcional, de uma personagem que foi muito pensada, tudo é roteirizado, eu diria que 90% das coisas são roteirizadas, mas a forma como a equipe lidou com o filme é uma forma documental. Em nenhum momento a gente chamou ela de Clara Anastácia, nós todos éramos amigos, né? A todo momento ela era Rose. Rose, desculpa, você pode ir ali, você pode ir aqui. Então, assim, para a gente também foi um performar muito grande, né? E para mim, de alguma forma, foi performar tudo que eu aprendi enquanto certo no cinema, como uma mulher branca, né? É justamente isso, esse olhar exotizante que quer extrair a lágrima do personagem e dar o zoom no que a gente considera pobreza quando ela está dizendo que ela está vivendo o melhor da vida dela. E aí, o interessante disso tudo é que depois vieram as referências. Depois que o filme estava pronto e a gente mostrou para a primeira montadora, para o segundo montador, que é o Bruno, que é quem permaneceu, é que foram chegando, Grey Gardens, The Office, e eram sempre, de fato, referências americanas. Teve até Eu uma referência que é do Luiz Ospina, que é o Los Vampiros de la Miséria, que é um filme que eu já tinha visto, mas, assim, não foi uma referência direta. As referências diretas foram, de fato, o Eduardo Coutinho, MC Negão da BL, que são coisas que foram trazidas pela Anastácia e que foram muito incorporadas por mim, assim, acho que a partir do momento que você traz, né, a gente começa a ver, estudar, conversar, entender o que que daquilo ali reverbera na gente, mas não foi um processo tão cartesiano, assim, e que bom que não foi também, né? E uma coisa que eu acho interessante, sim, sobre filme, desculpa, cortei, porque às vezes aqui realmente, quando parece que parou de falar, aí foi mal de ter te cortado. Mas é porque tem uma coisa interessante, é que o processo, ele é uma questão, né, assim, que muitas vezes a gente tem apegos e tudo mais. Mas o Escasso, ele passou, tipo, ele tem muito essa relação do antes, durante a gravação e pós a gravação, né? Que tipo, eu acho que há uma fidelidade à personagem por todo mundo que passou pelo filme. Acho que a Rose, ela mobiliza isso, assim, tipo, né, o discurso. Acho que todo mundo se afeta com as coisas que ela fala, porque tem umas coisas que são muito que você não entende muito bem, mas você entende, sabe? Quando ela fala aquela moça lá que mataram. E todo mundo vai buscar na memória, que moça pode ser essa? E vai vendo o conto de matéria de jornal que já aconteceu. Mas, quando a gente, por exemplo, isso que a Gaia falou, eu lembro muito dessas conversas com o Bruno, assim,
que era para... Automaticamente as pessoas vinham com referências que pra gente não eram antes, assim. Então isso era muito foda, assim, né? Tipo, era isso. The Office e tal. A gente falava, caraca, é verdade, né? Tem isso, assim. Não que a gente não tivesse visto, né? Talvez até tivesse influenciado, mas a gente estava num processo, aquilo, né, que a Gaia até fala, da pandemia tão forte, assim. Em algum lugar a gente estava tão centrado no nosso ali, na nossa sobrevivência, que a gente estava muito caseiro no nosso fazer, sabe? Foi tudo muito orgânico, assim, também. Tipo, a parceria começa na nossa relação com a Gaia indo lá em casa para falar sobre o filme dela, né? E aí a gente constrói essa relação, e aí eu falo, ai, tô vendo isso, tô vendo aquilo, tipo, meio que foi bem processual, assim, quando a gente pensa sobre referências, elas vão chegando, mas de alguma maneira elas já estavam alimentando o filme, assim, né? Tipo, num aspecto geral. Ele é um filme muito caseiro, a Gaia é uma amiga muito próxima, o Luiz é meu amigo de infância, a Madara também é uma das minhas melhores amigas, assim, então só a Isis, né, que talvez seja a pessoa mais de fora, assim, que a Gaia conhecia, mas de todo modo, desse núcleozinho, todo mundo era muito próximo, então os atravessamentos eles estavam ali, sabe? Por mais que a gente não tivesse. Óbvio que, pô, a Gaia teve a conversa com o Luiz, eu tive minha conversa com o Luiz, a gente teve nossas conversas como equipe, mas todo mundo meio que estava se alimentando de alguma coisa. Já tinha uma enviada do WhatsApp, tipo, amigo, vê esse vídeo, amiga, vê esse filme, amiga, vi essa coisa aqui, tem a ver com o que você estava falando aquele dia. Então as coisas delas vão se atravessando, né? E que, mais uma vez, eu acho que o cinema independente, ele tá aí para isso, para pesquisa, né? Para uma ideia de coletividade, que foi até algo que Gaia conversou comigo há pouco tempo, assim. Então é sobre essa perspectiva, assim, tipo, antes eu pensava, nossa, não, referências são só aquilo que acontece antes, mas referência é o que acontece antes, durante e depois também, né? Tipo, a montagem, todos esses outros processos, assim. Então acho que é muito sobre isso. Muito obrigada, todo mundo que está aqui escutando, todo mundo que compartilhou. Vocês são incríveis, os filmes de vocês são incríveis, são as minhas refs maravilhosas. Enfim, só agradecer mesmo a presença de todo mundo, de todas as mulheres maravilhosas desse nosso mundo aqui nesse momento. E agradecer também ao festival pelo convite, pela oportunidade, né, de dar não só esse espaço para mim, para essas criadoras, mas, enfim, para todas as mulheres que vêm fazendo parte desse festival. É uma iniciativa super necessária, né? Super incrível. Então, é isso. Agradecer, gratidão. Muito obrigada, gente.